Às vezes ele me chamava para ir até a suíte ou até seu camarim, só para conversar e, se eu não estivesse ocupada, eu ia. Se eu estivesse ocupada, simplesmente diria a ele que tinha outro encontro. Mas quando estava realmente em apuros, ele sempre ligava e falava comigo ao telefone, compartilhando seus sentimentos e eu ouvia seus problemas, geralmente sem oferecer nenhuma solução, mas pelo menos eu era uma boa ouvinte. Certa noite em Charleston, West Virginia, Virgínia Ocidental, eu estava no quarto do hotel dormindo com meu namorado naquela hora e, pouco antes do amanhecer, o telefone tocou e tocou. Sonolenta, atendi. Ei, Cat, preciso ver você imediatamente. Você pode subir para conversar? Eu estava com tanto sono que não reconheci a voz e pensei que fosse um dos músicos. Então eu disse entre bocejos: Ah, não podemos conversar sobre isso no ônibus amanhã? Não, querida. A voz suplicava. Não estarei no ônibus amanhã. Ainda insistente, eu disse: Ora, vamos conversar amanhã, Glendy. Não, não é Glendy, querida. Aqui é Elvis. Por favor, suba. Preciso de você. Deixei meu acompanhante confuso e fui para a suíte. Quando subi, antes de passar pela porta, fiquei pensando: o que estou fazendo? O que está acontecendo? Então vi o Dr. Nick saindo, balançando a cabeça. Ele não disse nada, apenas balançou a cabeça como se dissesse: Você realmente vai se meter nisso, Cat? Bem, você tem um grande problema nas mãos esta noite. Ao entrar no quarto escuro, já bastante nervosa, mal consegui distinguir a silhueta de Elvis deitado na cama. Ele deixou a água correr na pia do banheiro para um efeito sonoro suave, além do chiado padrão de um canal de televisão fora do ar, que já havia nos recomendado para ajudar a pegar no sono. Ele também tinha algodão nos ouvidos para abafar o ruído externo, porque havia centenas de fãs do lado de fora gritando: Elvis! 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 Isso acontecia com tanta frequência que o som simplesmente se tornou parte do fundo. As janelas, como sempre, estavam cobertas com papel alumínio para proteger do sol e ele poder dormir. Elvis não estava sedado. Ele não tinha tomado nenhum remédio para dormir e esta é uma ocasião em que ele estaria melhor se tivesse tomado. Vem aqui, baby, e me abrace, ele falou suavemente. Ele sabia que meu namorado estava comigo no hotel. Me perdoe por incomodá-la, mas agradeço por ter vindo me ajudar. Eu estava lá estritamente para auxiliar um amigo necessitado, para acalmar seu espírito perturbado. O que aconteceu? Perguntei. Ela se foi. Acabou. Eu sabia que ele queria dizer que Priscila o estava deixando, mas ainda não consegui entender tudo. Então Elvis explicou. Quando fui para casa, peguei Lisa Marie e ela me disse: da boca dos pequeninos. A expressão usada por Elvis, da boca dos pequeninos, deriva da Bíblia, Salmos 8:2, com o tempo se tornou uma expressão idiomática, que significa que as crianças costumam dizer coisas muito sábias. O que ela disse? Ela disse que a mãe dela estava beijando Mike Stone. Oh, eu sabia que era inevitável, mas nunca pensei que aconteceria assim. Meu coração estava com Elvis, mas, ao mesmo tempo, pensei comigo mesma. Bem, então como você esperava que isso acontecesse? Pensei em todas as vezes em que ele excluiu Priscila de sua vida. Em todas as vezes em que não quis voltar para casa e, francamente, me perguntei como ela havia mantido o casamento por tanto tempo.
Elvis conversou com Priscila sobre o que Lisa Marie tinha dito, e foi então que Priscila disse a Elvis que o estava deixando. Ele parecia compreender como Priscila se sentia e sabia que o divórcio era inevitável, mas odiava o envolvimento de Lisa Marie e estava chateado com sua incapacidade de fazer o casamento dar certo. Sei que não somos adequados um para o outro, ele me disse, mas odeio pensar no que estamos prestes a passar. Odeio pensar no que vai acontecer com Lisa. Ele precisava desabafar e seguimos conversando muito depois do nascer do sol. Bem, Elvis falou pela maior parte e eu fiquei ouvindo. Ele ficou arrasadíssimo com a decisão de Priscila finalmente deixá-lo. Ele era muito orgulhoso de sua pequena família e louco por sua filha, e foi muito difícil finalmente encarar o fato de que Priscila não conseguia mais continuar casada com ele. Ficamos deitados na cama dele, conversando sobre seus medos e receios. Tudo o que pude fazer foi acalmá-lo e ser positivo em relação a tudo isso, garantindo que sobreviveria e que amaria novamente e que seria melhor. Enquanto estávamos abraçados e ele se agarrava a mim, ele disse: "Quero que você saiba que sou grato por você estar aqui. Posso sentir que você me ama." Elvis estava passando por um processo muito difícil de aceitar intelectualmente a decisão de Priscila, mas não tendo a capacidade de lidar emocionalmente com a realidade disso. Na verdade, sua raiva começou a aumentar e veio à tona com ferocidade total dias depois. O que mais o impactou foi que Mike, supostamente, era seu amigo e ele estava bancando as aulas de karatê de Priscila com Mike. Minha sensação era de que, se não fosse Mike Stone, teria sido com outra pessoa. Priscila estava simplesmente solitária e sentia-se alienada de Elvis e da sua vida. Ela precisava ser amada e apreciada. Não é fácil descrever a evolução da minha relação com Elvis. Sempre houve uma proximidade, mesmo quando estávamos com raiva um do outro. Sempre houve um encontro de mentes em um plano diferente das partes mundanas de nossas vidas. Às vezes ainda precisávamos um do outro para nos sentirmos completos. Quando ele não estava por perto, eu sempre sentia como se alguma parte de mim estivesse faltando e não tinha nada a ver com o sexo. Foi muito mais profundo e complicado do que isso.